Então, gente, vamos começar. Boa noite para todo mundo. Hoje a gente vai falar de sociologia brasileira. Todas as aulas anteriores a gente falou de sociologia do modo geral, de pensadores que, na grande maioria das vezes, eram da Europa, né? Não falamos de pensadores brasileiros, acho que citamos poucas vezes alguns sociólogos brasileiros. E agora a gente entra na interpretação do Brasil, em como a sociologia se fundou aqui no nosso país. E os principais representantes da sociologia no Brasil, eles são da geração de 1930. E essa é uma temática que cabe correlacionar com outros temas que caem no Enem. Está muito ligado à era pré-modernista, o modernismo, que vocês vão ver em literatura, ou se não já viram. Também está ligado à era Vargas, que vocês tiveram agora na aula de História, porque é o mesmo período histórico, né, 1930. Então, para a gente analisar o país, né, naquele momento, a gente pode usar de todas essas disciplinas que a gente tem por base do que estava acontecendo, quais eram os movimentos que existiam na época, para entender o que os pensadores que viviam aquele momento viviam e por que eles pensavam da forma como pensavam. Então, bom, tem um livro que chama Os Sertões, que é do Euclides da Cunha. Inclusive, é um livro muito importante na literatura. Esse livro ele é considerado uma das primeiras análises do povo brasileiro, mas ainda não é a sociologia propriamente dita. Só que quando Euclides da Cunha vai escrever Os Sertões, ele lança um olhar sobre o povo marginalizado, especialmente o que vivia lá na Bahia, porque ele escreve sobre a Guerra de Canudos. E a Guerra de Canudos foi aquela que teve o Antônio Conselheiro, que terminou com, né, se eu não me engano, foi o governo que mandou lá e matar várias pessoas na vilazinha lá na Bahia. E, bom, o Euclides da Cunha, ele resolve retratar essa guerra no livro que chama Os Sertões. Então, ele faz meio que uma análise sociológica do pensamento coletivo, porém, ele coloca uma visão etnocêntrica na escrita dele. Ele tem uma visão determinista, que é o que a gente aprendeu lá nas primeiras aulas de racismo científico e determinismo, que significa mais ou menos que o ser humano seria condicionado pelo lugar em que ele nasceu. Então, ele seria mais inteligente ou menos inteligente de acordo com o local de origem dele. E a gente viu que, atualmente, essas teorias não são bem aceitas. Então, o Euclides da Cunha, ele faz uma subjugação do sertanejo. Ou seja, meio que ele menospreza o sertanejo por usar esse determinismo biológico na escrita dele. Só que, mesmo assim, ele fez uma análise do Brasil recém-republicano e principalmente da população marginalizada, que é aquela que vivia naquele povoado onde aconteceu a Guerra de Canudos. Por isso, esse livro é considerado como um pontapé para a análise do Brasil, para alguém que olha o Brasil para além do Rio de Janeiro, que antes a produção do Brasil estava muito voltada nas capitais, principalmente Rio de Janeiro, onde era a sede do governo, né? E o Euclides da Cunha ele vai falar lá no interior, e com essa pegada de análise sociológica, de analisar a sociedade que vivia ali naquela região. Não só Euclides da Cunha, outros escritores da literatura também analisaram o interior do Brasil, como José de Alencar mesmo. Tem uma parte da literatura que chama regionalismo, né? Não sei se vocês viram isso. Mas, enfim, esse livro, ele que é tido como um grande marco, como se ele desse um pontapé inicial para surgir a sociologia, mas a sociologia brasileira ainda não surge com ele, de fato. Aí, aqui tem uma sugestão para vocês. Se vocês usarem o QR Code, dá para vocês acessarem esse vídeo. É um vídeo bem rapidinho, de 4 minutos, sobre a Guerra de Canudos.
Não é bem o assunto da nossa aula, mas é uma coisa que vai auxiliar para vocês para o Enem, porque Guerra de Canudos é um conteúdo bem marcante da história brasileira e com certeza deve cair alguma questão. Então, a sociologia ela vai se firmar no Brasil no século XX, principalmente na década de 1930, que era a época também do pré-modernismo, que estava acontecendo muitos movimentos na literatura e na música brasileira. E os estudos dos primeiros sociólogos, eles se debruçam na abolição da escravatura, nos índios, nos negros e na migração dos povos, ou seja, na formação cultural brasileira. Aí, bom, o primeiro grande nome da sociologia brasileira, talvez mais influente da década de 1930, é Gilberto Freire. O Gilberto Freire, ele tem um livro importantíssimo que chama Casa Grande Senzala, que ele é usado para entender a estrutura sociológica e cultural do Brasil até hoje. E o Gilberto Freire, ele revoluciona a historiografia porque ele estuda o povo baseando na tradição oral e em documentos manuscritos, como jornais, que eram fontes ignoradas até o momento. Ninguém usava aquilo para fazer ciência, para estudar o povo, estudar a história. Então, Casa Grande Senzala foi um livro lançado em 1933, e nesse livro ele extrai um olhar inédito sobre a formação do povo brasileiro. A gente vai entender por quê. Bom, o Gilberto Freire ele defende que a interação entre a Casa Grande e a Senzala ela é a grande responsável pela formação do povo brasileiro. O que seria a Casa Grande e o que seria a Senzala? Aí a gente volta lá nas aulas de história de novo. O Gilberto Freire, ele nasceu lá em Recife, ele é pernambucano. Então, ele tinha contato com o latifúndio monocultor do Nordeste. A gente sabe que lá no Nordeste, na época do Brasil colônia, principalmente, existia grandes propriedades que eram latifúndios produtores de cana-de-açúcar. E lá, a sociedade naquele lugar, ela era dividida entre a Casa Grande, onde moravam os donos do latifúndio, os donos dos escravos, e a Senzala, onde moravam os escravos, que eram os trabalhadores ali. Então, existia uma relação entre a Casa Grande e a Senzala. Por exemplo, escravos mais próximos da Casa Grande, porque eram mais queridos que o patrão, eram mais queridos pelo patrão, quer dizer. Existia uma relação social ali. Lógico que o escravo sempre estava assim, subordinado ao seu dono, né, que era o cara que morava na Casa Grande. E na Casa Grande também havia luxo, havia riqueza, e na Senzala, pobreza e miséria, né? Mas nesse universo cria-se uma relação patriarcal. Ou seja, patriarcal é o quê? Centrada na figura de um homem, ou seja, o dono da Casa Grande, o senhor produtor da cana-de-açúcar, que era dono dos escravos. E essa relação entre o senhor e os escravos, que exigia uma troca cultural intensa, ela dá origem à miscigenação. Então, a miscigenação ela é o traço central da sociedade brasileira. Essa mistura de branco com negro, com índio. E o Gilberto Freire ele é o primeiro sociólogo, né? O primeiro pensador a olhar a miscigenação brasileira com bons olhos. Antes, os historiadores, pensadores da época, olhavam ela como uma forma negativa, consideravam a miscigenação um grande atraso da sociedade brasileira. Inclusive, um cara que chamava Oliveira Viana, ele escreve um livro chamado Raça e Assimilação, em 1932, um ano antes do Gilberto Freire escrever Casa Grande e Senzala. E nele ele defende o embranquecimento da população, porque ele acreditava que a miscigenação era um atraso para a evolução social do país. Uma coisa porque ele acreditava também nas ideias deterministas e no racismo científico, uma coisa que a gente vê hoje que não tem cabimento. E Casa Grande e Senzala é um livro que vai totalmente contra a ideia do Oliveira Viana. E o Oliveira Viana também era um pensador influente lá na época. Inclusive, eu acho que ele teve até um papel importante no governo Vargas ou influenciou alguma escolha do governo.
enfim, eu não lembro ao certo agora, não vou passar a informação com certeza para vocês. Mas só para firmar essa ideia, que é muito importante vocês saberem, que o Gilberto Freire vê a miscigenação do povo brasileiro como algo bom, positivo, é a raiz da nossa cultura. A gente não é fruto só do europeu, do branco, do português. A gente é fruto de uma interação complexa, de uma troca cultural muito ampla entre negros, índios e brancos. O Brasil não é filho só de um ou de outro, é de todos os povos. E o Gilberto Freire também, ele defende a não utilização do termo raça, para utilizar no lugar de raça o termo cultura. Então, a cultura do índio, a cultura do negro, não raça. Então, ele também defende uma outra ideia. A gente vive na democracia racial. Aliás, é um termo que a gente vai retomar na aula que vem, na aula de semana que vem, porque tem um cara que chama Florestan Fernandes, que é outro pensador muito influente na sociologia brasileira, que ele não acredita nessa democracia do Gilberto Freire, democracia racial, porque ele acha que, na verdade, o negro sempre foi a pessoa que sofreu mais na formação do Brasil, com certeza, e, além disso, ele não teve um reparo histórico, social, quando houve a abolição da escravidão. Mas o Gilberto Freire aqui, ele fala da democracia racial no sentido de formação cultural do Brasil. Existe uma democracia no sentido de que todos os povos participaram igualmente da formação. A gente tem contribuição tanto de africanos, de europeus e de indígenas no nosso pensamento, na nossa cultura, na nossa religião, coisas que a gente observa até hoje. Então, essa é a ideia principal, lembrar da democracia racial, lembrar que nós somos frutos da miscigenação, que ela é positiva, que o Brasil surge de um encontro complexo de três raças, branco, negro e índio. Essa é a formação cultural do Brasil, na visão do Gilberto Freire, e ele é a primeira pessoa a olhar a miscigenação com bons olhos. Ele acha ela positiva, ela é marcante na nossa sociedade. Ó, um outro sociólogo importante da década de 1930 é o Caio Prado Júnior. O Caio Prado Júnior, ele faz uma avaliação mais marxista da sociedade, ou seja, ele se baseia mais nas relações econômicas. Então, ele vai interpretar o passado do Brasil colônia baseado na distribuição de consumo, na distribuição e no consumo de mercadorias. Então, ele caracteriza em que medida a formação do Brasil estaria atrelada ao contexto de expansão do mercado europeu. A análise que desenvolveu no livro Formação do Brasil Contemporâneo, ele escreve esse livro em 1942. E no mesmo ano que o Gilberto Freire escreveu Casa Grande e Senzala, ele escreveu Evolução Política do Brasil. Então, ele desenvolve uma análise que parte da metodologia marxista por tentar compreender o que estaria oculto no processo de colonização da sociedade brasileira. O início da colonização portuguesa na América se fundamentou na produção e na exploração de gêneros tropicais direcionados para o mercado externo, e não no povoamento do território. Provavelmente vocês já viram isso em história também. Existiam colônias de povoamento e colônias de exploração. Não sei bem se era esse o termo, mas o Brasil sempre foi uma colônia de povoação. Portugal estava sempre preocupado em vir aqui, tirar riquezas e levar lá para a Europa, do que em colocar pessoas habitando o território. Teve um momento em que traz pessoas de Portugal para vir morar aqui também, né, para garantir o território, teve esse momento, só que essa não era a preocupação principal. O tempo todo era buscar riquezas para o povo português, e não para aumentar aqui no Brasil. Então, a gente foi uma colônia de muita exploração. E o Caio Prado fala que a sociedade brasileira ela se estrutura economicamente em torno da exploração. Em primeiro lugar, foi a produção de cana-de-açúcar e do tabaco. Depois, foi a extração do ouro e do diamante. E, em seguida, a produção de algodão e café, sempre para atender o mercado europeu.
E essas produções, né, elas foram ao longo dos séculos. Então, aqui, ele defende que existem 3 características centrais da formação social do Brasil. No século XVI, XVII e XVIII. No século XVI, o latifúndio, que é a produção da cana-de-açúcar lá no Nordeste, principalmente, o tabaco. No século XVII. Aliás, assim, acho que tá... Aliás, isso mistura nos séculos, não é bem separado assim. Mas o século XVII, está falando aqui de monocultura, mas cana-de-açúcar também era monocultura. No século XVII, a gente vê muito a exploração do ouro em Minas Gerais, de novo, para atender o mercado europeu. A gente sabe que todo o ouro que era extraído aqui no Brasil, assim, não todo, mas todo o ouro tinha uma porcentagem que ia para Portugal. Aliás, a maioria do ouro foi para Portugal, não ficou aqui. E o trabalho escravo. Em todos os séculos de colonização portuguesa no Brasil, o trabalho escravo, ele fez parte, né, da produção aqui. O tempo todo tinha trabalho escravo. Inclusive, foi um dos últimos países a abolir a escravidão. Então, a obra do Caio Prado Júnior demonstra quão importante é analisar os períodos colonial e imperial para compreender o Brasil, seja do ponto de vista do resgate de nossa formação social, seja para observar a presença desse passado na sociedade brasileira atual. Ao observar as nuances arcaicas do Brasil moderno, quando a gente fala Brasil moderno, a gente refere lá à década de 1930, que é quando ele escreve, tá, galera? Quando ele observa o país. O Caio Prado considerou a formação do país ainda incompleta. E, aliás, acho que essa é a ideia principal para a gente conseguir responder todas as questões que caírem dele. Ele considera a formação do país incompleta. E essa incompletude, ela se deve à permanência do Brasil num papel de subordinação e dependência em relação às outras economias. O que isso significa? Até hoje, o Brasil não tem autonomia de produção própria. Ele é ainda um país que exporta produtos primários para outros países mais industrializados. O Brasil é um grande exportador de produtos primários, como café, laranja, soja, enfim. Então, o Brasil ainda tem um papel de subordinação em relação a outras economias. Às vezes, ele exporta um produto primário para um país mais desenvolvido, que vai vender um produto industrializado, feito com o que saiu do Brasil e vem para cá muito mais caro. Então, ele fala que a formação do Brasil vai ser incompleta enquanto ele permanecer nesse papel de subordinação. E essa análise também, ela não fica só restrita a essa coisa da industrialização, de desenvolvido ou menos desenvolvido, também nas relações trabalhistas. A forma de trabalho semelhante à escravidão ainda existe no Brasil. A gente comentou nisso numa aula passada. Existem pessoas ainda em condições de serviço degradantes, com jornadas extenuantes e salário horrível. Às vezes aceitam, principalmente em regiões mais afastadas de grandes centros, principalmente em locais em ambiente rural, em que as pessoas aceitam péssimas condições de trabalho em troco de moradia e comida. É uma coisa bem análoga à escravidão. Se a gente parar para perceber, é uma coisa muito parecida. E isso, infelizmente, existe. E vai existir enquanto as leis trabalhistas não forem fortes o suficientes. Então, cabe denunciar quando a gente sabe de situação análoga ao trabalho escravo e ficar sempre atento, que é uma realidade que existe no país. Caiu a caneta aqui, gente, desculpa, fez um barulhão, né? E Uru, o último sociólogo da década de 1930, muito importante também para entender a origem do Brasil, é Sérgio Buarque de Holanda. Só uma curiosidade, o Sérgio Buarque de Holanda, ele é pai do Chico Buarque, o cantor. E o livro principal do Sérgio Buarque de Holanda se chama Raízes do Brasil. Talvez também uma das obras mais importantes do século XX.
na análise sociológica do Brasil, uma das mais comentadas e famosas, com certeza. E, bom, nesse livro, o Sérgio Buarque, ele tenta analisar o processo de urbanização do Brasil. Ele escreve como que o Brasil deixa de ser um país rural, passa a ser um país mais urbano, porém, ele ainda carrega consigo traços rurais. E esses traços, eles são muito evidentes no tipo ideal weberiano que o Sérgio Buarque de Holanda cria. Isso aqui é um pouco difícil de entender, porque quando a gente estudou Weber, bem no começo da disciplina, a gente viu a ideia do tipo ideal, que seria tipo uma forma generalizada da sociedade, coisas generalizadas que a gente pode criar sobre uma sociedade. Ah, o brasileiro, ele é assim, o brasileiro ele é carismático, ele é acolhedor, ele é simpático. Por exemplo, a gente deu 3 características genéricas, isso seria um tipo ideal. E o tipo ideal que o Sérgio Buarque cria, baseado na obra de Weber, é o homem cordial. A gente vai entender no próximo slide. E é muito importante conseguir compreender o que ele quis dizer com homem cordial, porque é isso que cai nas questões do Enem ou de qualquer outro vestibular relacionado ao Sérgio Buarque de Holanda, é a principal contribuição dele na sociologia. Então, o Sérgio Buarque denuncia a permanência dos fundamentos das oligarquias agrárias e do patriarcalismo na sociedade brasileira. Foi o que eu disse. Ele estava estudando como que a sociedade saiu do meio rural para o urbano, porém ela continuou com traços rurais. Ou seja, permanência dos fundamentos das oligarquias agrárias. Oligarquias significa poucos no poder, né? Quando a gente fala de oligarquia, geralmente a gente remete a uma família muito rica que se perpetua no poder por muito tempo. E, aliás, isso também faz parte de uma das denúncias de Sérgio Buarque de Holanda, que a gente vai perceber que elas existem, e elas estão aí no poder e continuam se perpetuando essa relação de poder para poucos, né, em poucos, por causa do tipo ideal que ele criou, que é o homem cordial. Mas, aqui vai falar mais do homem cordial, mas aqui, ó. O Sérgio Buarque também, ele se opõe às teorias racistas e se aproxima do Gilberto Freire, porque ele entende que a mestiçagem teve papel central na construção da identidade nacional. Ou seja, o Sérgio Buarque de Holanda, ele também vê a mestiçagem como uma coisa boa, uma coisa importante. Só que observe que ele não é o primeiro a falar disso, porque o livro dele é de 1936, o livro do Gilberto Freire foi de 1933, 3 anos antes. Mas com certeza eles estavam inspirados pelos mesmos movimentos sociais. Talvez o Sérgio Buarque pode ter até se inspirado na obra do Gilberto Freire para escrever isso. Só que tem uma diferença. Enquanto Gilberto Freire ele faz uma interpretação positiva do passado rural, ele vê isso como algo próprio da nossa cultura e que não deve ser transformado, o Sérgio Buarque ele defende que a gente precisa de uma transformação social. Ele acha que é necessário a constituição de um conjunto de regras e normas destinadas a superar um passado de favorecimentos pessoais originários da oligarquia rural. Ou seja, um favorecimento pessoal assim, a pessoa que só favorece um grupo específico, os seus amigos e sua família, tem poder e só favorece esse grupo específico. É parecido com a ideia de nepotismo. Você já deve ter ouvido falar isso na política, que é considerado crime. É quando um presidente, um prefeito, eles atribuem cargo de poder a pessoas da família. Ele emprega a mulher, os filhos, os irmãos, os sobrinhos. Isso é nepotismo. E o Sérgio Buarque de Holanda, ele fala que isso existe no Brasil, essas relações de favorecimento pessoal, desde a origem do país. Quase sempre existiu, na visão dele.
Aí o Valdir, é crime, mas sempre tem. Verdade, Valdir, sempre tem. Eu acho que existem alguns cargos específicos ainda que pessoas da família podem ocupar, algum número restrito também, mas no final das contas todo mundo ocupa. E se não é da família, é amigo, né? Principalmente prefeitura. Sim, principalmente em prefeitura. Mas acontece muito. E para o Sérgio Buarque de Holanda, isso é uma raiz do Brasil, que está atribuída ao homem cordial. Então, o que seria o homem cordial? É um tipo ideal weberiano, ou seja, baseado na obra do Weber. Então, o homem ideal ele vai representar um conjunto de características da cultura brasileira. E ó, os pontos chaves para entender o homem cordial é entender a política do favorecimento, o interesse privado, ficou escrito errado aqui, gente, é interesse privado. O interesse privado em detrimento do coletivo. O Sérgio Buarque, ele escreve que o maior atraso para o desenvolvimento do Brasil é a existência do homem cordial. Ele acha que isso vai contra a modernização do país. O que seria o homem cordial? A gente já falou, né, que é uma ideia genérica do povo brasileiro, é um tipo ideal weberiano. Então, é um conjunto de características da cultura brasileira. Ele acredita que o homem cordial, ele tem traços da cultura ibérica, ou seja, sofreu influência da cultura portuguesa e espanhola para se formar. O homem cordial seria uma pessoa dotada de carisma, que se desenvolve em torno de uma família patriarcal, ou seja, com poder estar no homem, e ele vale do seu carisma para conquistar o objetivo. A cordialidade, ela está ligada a essa forma de favorecimento pessoal. Ou seja, eu tenho poder e eu vou dar poder a quem é meu amigo, a quem tem convivência próxima comigo, aos meus familiares. Então, eu vou colocar um interesse privado acima do interesse coletivo. Eu tenho poder, eu posso fazer o que eu quiser. Mesmo que eu vá atender as vontades de uma parcela da sociedade, eu vou atender de acordo com o interesse privado, eu vou favorecer aquelas pessoas que estão próximas de mim. O homem cordial é essa pessoa, que ele é carismático, ele é amigável, só que ele só favorece quem é amigo dele também. Então, a cordialidade, ela sintetiza uma forma de conduta social, que nem sempre é consciente. Ela freia a modernização da sociedade brasileira e conserva relações sociais de favorecimento pessoal. Ou seja, ela mantém as oligarquias no poder. O poder vai continuar ali com aquelas poucas pessoas, o interesse daquelas pessoas vai prevalecer em detrimento do interesse da coletividade. E, olha bem, a evolução da sociedade brasileira, para o Sérgio Buarque de Holanda, deve superar essa característica e se pautar na busca de uma sociedade civilizada, uma sociedade urbana e cosmopolita que deixe para trás o mundo rural. Quando ele fala que o Brasil ele começou a se urbanizar, mas ele ainda tem muitas características do mundo rural, ele quer dizer que a gente continua levando o homem cordial, ele continua existindo, essas relações de favorecimento baseadas na convivência, na proximidade, o poder ali aos amigos e aos familiares. E o Brasil, ele não vai para frente se ele não superar esse passado, se ele não deixar para trás essa ideia de homem cordial. Para o Sérgio Buarque de Holanda, o principal atraso da sociedade brasileira é existir isso, essas políticas de favorecimento, esse interesse privado em primeiro plano, interesse coletivo só depois do interesse privado. Então, aqui tem até uma charge, ó. O cara pergunta, é uma árvore genealógica? Aí o outro responde, não, é o organograma da instituição. O que você está querendo dizer? É a ideia de oligarquia, de poder passando de pai para filho. Né? A árvore genealógica é um retrato da família, quando a gente pega, né, as estruturas familiares, associa avós, pai, mãe, filhos.
E o organograma da instituição quer dizer o quê? Que o presidente, o vice-presidente, os diretores, os membros executivos da empresa aí, da instituição, no caso, são todas pessoas de uma mesma família. E essa é a ideia do homem cordial, de dar poder aos próximos, de colocar a esfera privada como seu principal objetivo. Aí a gente lembrar de favorecimento, lembrar de nepotismo, que é coisa que acontece muito até hoje. Desde 1930, o Sérgio Buarque já escreve sobre isso, e a gente não conseguiu superar esse passado que ele fala que a gente tem que superar para chegar na modernidade. Até hoje, a gente vê aí famílias que têm 100 anos que se perpetuam no poder, e principalmente no Nordeste, é uma coisa ainda mais forte. Em alguns estados, eu acho que eu esqueci agora qual político. Tem um político que ele é assim, bisneto de um cara que estava lá na proclamação da República, e ele está firme e forte no poder. Eu acho que o Collor mesmo, ele é de alguma família da política muito antiga, que está no poder há anos. Então, até hoje, isso existe no Brasil. Por exemplo, em Minas Gerais, o Aécio Neves, que foi o governador de Minas Gerais, ele é neto do Tancredo Neves, que foi presidente da República. Então, existe muito no Brasil. Não foi um passado superado. Ó, aqui tem um resumos. Não tá muito bonito não, porque eu tiro o print para ser mais rápido, quando eu estou montando os slides. Então, aqui, ó, o Euclides da Cunha. Ele escreve os livros, né, dos sertões. Ele analisa a sociedade do sertão baiano, questiona ritos sociais que apresentam desigualdade entre os brasileiros. A obra do Euclides da Cunha, ela é mais uma denúncia, uma visão da sociedade brasileira. Ele olha para o povo marginalizado, coisa que não tinha acontecido anteriormente, ou tinha acontecido muito pouco. Mas é como se a gente considerasse essa obra um pontapé, um passo inicial para daí da frente surgir a sociologia no Brasil. Então, Gilberto Freire, primeiro grande nome da geração de 1930, ele vai escrever o livro Casa Grande Senzala, em 1933, que é um livro muito importante para a gente entender a formação do Brasil. Ele fala que a sociedade brasileira é formada pela mistura de etnias, ou seja, pela miscigenação. O significado da palavra miscigenação, galera, é mistura de povos. Não sei se todo mundo sabe. Então, ó, formada pela mistura de etnias, pela miscigenação. Ela é moldada durante o período colonial, ou seja, pelas relações que existiam no período colonial. A gente vê da relação da Casa Grande com a senzala, a relação patriarcal do homem no poder, que molda essa miscigenação e assim forma a sociedade brasileira. Então, existem relacionamentos conflituosos e velados nessa sociedade. Relação senhor-escravo é muito importante para a formação do pensamento cultural brasileiro. E gera diversas formas de preconceito também. Tanto que o Gilberto Freire, ele tenta abolir o termo raça para usar no lugar o termo cultura, e ele fala na ideia de democracia racial. Quer dizer que todos os povos têm igual participação na formação cultural brasileira. Todos são importantes. Não tem um mais importante que o outro. Então, ele rompe ideias baseadas no racismo científico, baseadas no determinismo, como a do Oliveira Viana, que a gente viu, que num ano antes do Gilberto Freire escrever o livro dele, escrevia sobre o embranquecimento da população. Ele queria que o Brasil sofresse um processo de embranquecimento. Aliás, nesse ponto, ele via a miscigenação como algo bom só. Não sei se eu posso definir bem assim. Porque à medida que a população fosse embranquecendo, ou seja, a miscigenação ia levar a existirem menos negros no Brasil e mais brancos, ia acontecer um progresso. Ou seja, uma visão totalmente racista, totalmente determinista, coisa que não é bem vista atualmente. Gilberto Freire, ele é o primeiro a romper com essa ideia. E ele vai falar
A miscigenação é boa, é o que forma a nossa sociedade. É isso que a gente tem que gravar. Então, aqui, para completar a geração de 1930, Caio Prado Júnior, aí ele vai ter o livro A Formação da Sociedade Brasileira. Ele se baseia na obra de Karl Marx. Por quê? Porque ele faz uma análise econômica e por meio de uma dialética constante e complexa. Dialética que a gente viu no Karl Marx é sempre duas ideias contrárias, né? Então, aqui a gente pode pensar no Brasil, que era uma colônia de exploração, e as grandes nações que queriam explorar o povo brasileiro. Então, o Brasil, ele é um país rico e pobre. Por que rico e pobre? Porque ele tem muitos recursos, acontece que ele é explorado. Então, ele fica pobre. Ele é desenvolvido e atrasado. Essa é a visão do Caio Prado. Então, aqui está a dialética. São ideias contrárias. O Brasil é, ao mesmo tempo, rico e pobre, desenvolvido e atrasado. E Sérgio Buarque de Holanda, que ele vai escrever o livro Raízes do Brasil. Então, nesse livro, ele analisa as origens do povo brasileiro. Ele fala que a gente herda hábitos ibéricos. Quando vocês ouvirem a palavra ibérico, ibérico significa Portugal e Espanha. É aquela região ali do mapa que está junto de Portugal com Espanha. Ali seria a Ibéria. Então, herdando esses hábitos, o brasileiro surge como homem cordial. O homem cordial, ele é um tipo ideal weberiano da pessoa carismática que vai sempre colocar na frente dos interesses coletivos o interesse privado e vai fazer sempre a política do favorecimento, que é dar cargos importantes a amigos e parentes, fazer nepotismo também. Aí ele fala aqui que o homem cordial ele é submisso, porém não é dócil. Ficou meio que desconexa essa coisa aqui, né? É que eu pego sempre as aulas do mesmo de um drive que eu mandei para vocês já tem um tempo. Mas às vezes eu fico achando que não tá legal o conteúdo do drive, aí eu uso um outro livro. Aí hoje eu usei mais de um outro livro, mas assim, é exatamente isso que está no drive, nessa ordem, mas só para ter outros exemplos, aí eu não entendi direito essa última coisa aqui, não. Mas, enfim, a ideia do homem cordial é o que eu falei. Pensar sempre em alguém que privilegia os interesses privados e faz políticas de favorecimento. Então, mantém oligarquias no poder. E isso, para o Sérgio Buarque de Holanda, é um grande atraso da sociedade brasileira. Então, agora a gente vai para os exercícios. Acho que tem 5 exercícios e vai ser só isso. A aula é até bem rápida. Vou começar. Formou-se na América tropical uma sociedade agrária na estrutura, escravocrata na técnica de exploração econômica, híbrida de índio e mais tarde de negro na composição. Sociedade que se desenvolveria defendida menos pela consciência de raça do que pelo exclusivismo religioso desdobrado em sistema de profilaxia social e política. Menos pela ação oficial do que pelo braço e pela espada do particular. Mas tudo isso subordinado ao espírito político e de realismo econômico e jurídico que aqui, como em Portugal, foi desde o primeiro século elemento decisivo de formação nacional, sendo que entre nós, através das grandes famílias proprietárias e autônomas, senhores de engenho com altar e capelão dentro de casa e índios de arco e flecha ou negros armados de arcabuzes às suas ordens. De acordo com a abordagem de Gilberto Freire sobre a formação da sociedade brasileira, é correto afirmar que a colonização na América tropical era obra, sobretudo, da iniciativa particular, o caráter da colonização portuguesa no Brasil era exclusivamente mercantil, a constituição da população brasileira esteve isenta de mestiçagem racial e cultural, a metrópole ditava as regras e governava as terras brasileiras com punhos de ferro. Os engenhos constituíam um sistema econômico e político, mas sem implicações sociais. E aí, pessoal? O que vocês marcariam?
Não. Já tem uma resposta. Mais alguém? Essa questão é um pouco difícil, né, pessoal? Ela é um pouco confusa. Eu achei ela. Mas eu acho que um jeito mais fácil da gente ir por ela é na eliminação. Essa questão é de 2009. Não, eu acho que é D. Então, eu estou olhando aqui uma justificativa da questão para ver o que deixa ela mais fácil. A resposta aqui é a letra A. Vamos por eliminação? Ó, aqui falando de acordo com Gilberto Freire. Gilberto Freire, ele escreveu Casa Grande e Senzala. Ele fala que a formação cultural do Brasil está baseada nos grandes latifúndios monocultor da cana-de-açúcar no Nordeste. Aí, vamos lá. A letra C é totalmente contrária à ideia do Gilberto Freire. A Constituição da população brasileira esteve isenta de mestiçagem racial e cultural. Não, ele fala que a Constituição da população brasileira é totalmente baseada na mestiçagem racial e cultural. O Valdir está falando aqui que se era o Gilberto Freire do particular e o outro da miscigenação. Então, os dois, tanto o Gilberto Freire quanto o Sérgio Buarque, eles falam de miscigenação e da ideia do particular. Essa questão aqui, ela vem mais para confundir mesmo. Porque, na visão do Gilberto Freire, a formação do Brasil ela tá baseada na relação patriarcal que existia nas propriedades monocultoras de cana-de-açúcar, ou seja, nas grandes fazendas de produção da cana-de-açúcar. Isso também é um ambiente particular, né? É o ambiente em que o senhor de engenho é dono. O senhor de engenho era o cara que era dono da Casa Grande e ele era dono também da lavoura da cana-de-açúcar. Então, também é uma propriedade particular. Ó, letra E também, totalmente errada. Essas duas a gente vê de cara que não pode ser. Os engenhos constituem um sistema econômico e político, mas sem implicações sociais. Como assim sem, né? Tem muitas implicações sociais. Ele fala que a sociedade brasileira ela surge da relação que tinha lá no engenho. Então, a E e a C a gente exclui de cara por estar contra a ideia do Gilberto Freire. A letra D. Metrópole ditava as regras e governava as terras brasileiras com punhos de ferro. Na verdade, não estou falando isso no texto, né? A gente poderia marcar por não ver outra resposta certa. Mas ele não fala disso na obra dele, Gilberto Freire. Não fala se tinha esse governo aí com punhos de ferro, até porque me parece que nunca teve, assim, uma organização militar muito forte no Brasil. Existiram alguns conflitos na época do Brasil colônia, mas, assim, parece que o Gilberto Freire não aborda isso na obra dele. Ele fala mais ali das relações que existia lá
no interior do Brasil mesmo, né? Lá no Nordeste, que tinha Casa Grande e Senzala, e a metrópole às vezes nem chegava a intervir em coisas lá. Não existia assim esse governo a punhos e ferro, não. Era mais a ordem do senhor de engenho, que controlava os escravos, enfim. Aqui, o caráter da colonização portuguesa no Brasil era exclusivamente mercantil. Esse também a gente consegue excluir pelo texto. Olha aqui. Ó, a sociedade que se desenvolveria defendida menos pela consciência de raça do que pelo exclusivismo religioso desdobrado em sistema de profilaxia social e política. Aqui, a gente já vê que não é exclusivamente um caráter mercantil. Porque ele está falando, ó, que a sociedade, ela ela era defendida menos pela consciência de raça do que pelo exclusivismo religioso. Ou seja, a metrópole lá, Portugal, ele tinha o interesse de ter também uma colonização religiosa, tanto que vieram os jesuítas catequizar os índios, sempre teve esse interesse de colocar aqui no país a religião e também a língua, né? O português ele foi instituído no Brasil de forma positiva por Marquês de Pombal. Isso é um dado importante da história para vocês saberem. A língua portuguesa ela ficou sendo como oficial da colônia e proibiu de falar outras línguas na época do Marquês de Pombal. Então, não tem um caráter exclusivamente mercantil. Existe sim o caráter mercantil que é muito forte na colonização do Brasil, porque mandava muitos produtos para lá, mas não é exclusivo. Tem a colonização religiosa, cultural, enfim. Então, a colonização na América tropical era obra, sobretudo, da iniciativa particular. Sim, isso já começa também, se a gente for pensar na história, lá na divisão das capitanias hereditárias, né? Em que o governo ele cede aquelas capitanias a algumas pessoas que tinham muito poder para elas administrarem aquelas áreas, né? E isso vai perpetuando ao longo do tempo, as oligarquias no poder. E na América tropical, o Gilberto Freire, ele baseia a obra no latifúndio produtor de cana-de-açúcar lá no Nordeste, que era do senhor de engenho, ou seja, era uma propriedade particular. E ali que emaranhavam-se todas as relações sociais. Ali tinha a relação do senhor com o escravo e surgiu a mestiçagem e a cultura brasileira. Então, a letra A é a correta. Agora, essa é a questão mais difícil da aula. Eu acho que as outras são mais fáceis de compreender. Ó, mais uma questão do Gilberto Freire. Cai bastante no Enem, viu, galera? Eu acho que ele é o sociólogo brasileiro mais comentado de todos. A miscigenação que largamente se praticou aqui corrigiu a distância social que, de outro modo, se teria conservado enorme entre a Casa Grande e a mata tropical. Entre a Casa Grande e a Senzala. O que a monocultura latifundiária e escravocrata realizou no sentido de aristocratização, extremando a sociedade brasileira em senhores e escravos, com uma rala e insignificante lambugem de gente livre, sanduichada entre os extremos antagônicos. Foi em grande parte contrariado pelos efeitos sociais da miscigenação. A temática discutida é muito presente na obra de Gilberto Freire, e essa explicação para essa recorrência está no empenho do autor em... Gente, olha essa questão. É cheio de palavras difíceis, né? Lambugem, sanduichado entre extremos antagônicos. E não está perguntando o texto. Está falando aqui, ó. A temática discutida. Está falando o quê? Miscigenação, né? A miscigenação que largamente se praticou aqui. É muito presente na obra do Gilberto Freire e a explicação para essa recorrência está no empenho do autor em. O que o Gilberto Freire defende? Defender os aspectos positivos da mistura racial, buscar as causas históricas do atraso social, destacar a violência étnica da exploração colonial, valorizar a dinâmica inata da democracia política, escrever as debilidades fundamentais da colonização portuguesa. Qual que é a ideia central da obra do Gilberto Freire? Basicamente, vocês
saberem disso e responder a questão. Nem, o texto só é importante para saber que ele está falando da miscigenação. O que vocês marcariam? O Lorde achou que era C. Valorizar a dinâmica inata da democracia política. Talvez você tenha marcado essa. Ah, não. A C é destacar a violência étnica da exploração colonial. É, é, assim, talvez a gente pode até entender, né, que está assim, extremando a sociedade brasileira em senhores escravos. É, mas a letra certa é a letra A mesmo, gente. Aqui está falando assim, ó, a temática discutida é muito presente na obra do Gilberto Freire. Que temática? Miscigenação. Assim, igual eu falei, o texto aqui não tem tanta importância para resolver a questão. Aí a gente pensa, o que é que o Gilberto Freire falava da miscigenação? Ah, ele falou da democracia racial, ele falou que a miscigenação ela é muito importante, ela é positiva, é a mistura de raças que faz o Brasil ser o que ele é a grande marca do Brasil. Então, ele defende os aspectos positivos da mistura racial. Aqui, ó, na letra B, buscar as causas históricas do atraso social. Quem faz isso é o Sérgio Buarque de Holanda. Ele fala que o homem cordial é um atraso na sociedade, é um atraso para o desenvolvimento. Só que a gente viu que tinha um outro que falava da colonização, não? Então, eu tô falando aqui, ó, na letra B, quem busca as causas históricas do atraso social não é o Gilberto Freire, é o Sérgio Buarque de Holanda. Ele fala do homem cordial e ele vê isso como um atraso para a sociedade. Destacar a violência étnica da exploração colonial. Poderia até parecer isso, né? Assim, violência étnica. Existia uma violência étnica, né? As pessoas escravizadas de acordo com a etnia. Só que o Gilberto Freire, ele não coloca isso como um ponto negativo. Ele olha como a miscigenação, a mistura das raças formou o Brasil. Então, ele pega e fala assim, ah, foi positivo porque a gente surgiu dessa mistura. Então, os três povos do Brasil, índios, negros e brancos, são muito importantes. O Gilberto Freire, a ideia central dele é essa: valorizar a dinâmica da democracia política. Nenhum dos três sociólogos falaram isso, ainda mais a dinâmica inata, né? Ou seja, natural, da... não deu. E descrever debilidades fundamentais da colonização brasileira também não é uma coisa presente na obra. Era o outro que falava que era negativa a colonização. O Valdir, você deve estar pensando no Caio Prado Júnior. Ele falava que o Brasil ele era explorado, sempre foi explorado, e não conseguiu se desenvolver plenamente, ele tem um desenvolvimento incompleto, porque até hoje ele é um país mais de exploração. Mas não que ele vê assim, totalmente negativa a colonização, mas ele fala isso, que o Brasil sempre foi explorado e isso é um grande atraso social para a gente. Isso é o Caio Prado Júnior. O Gilberto Freire, a gente vai pensar sempre em Casa Grande e Senzala, pensar na ideia de democracia racial, que todos os povos contribuíram igualmente para a construção social do Brasil e para a construção cultural também, e que a miscigenação para ele é positiva. Então, quando a gente lembra, ó, a miscigenação para o Gilberto Freire é positiva, a gente já vem aqui na letra A, ó, defender os aspectos positivos da mistura racial. Isso é ponto-chave na obra dele. Então, todo o empenho que ele tem em falar da miscigenação é para defender ela como sendo positiva, até porque ele estava indo
contrário a muitos pensamentos que existiam na época. Ele é a primeira pessoa a defender a miscigenação no Brasil. Tá bom? Você conseguiu entender? É normal confundir mesmo, mas eu acho que com o tempo depois a gente consegue gravar. Saber esses três, eu acho que assim, é o primordial na sociologia brasileira. Se cair alguma coisa de sociologia brasileira, provavelmente ou vai ser Gilberto Freire, ou Sérgio Buarque de Holanda, ou Caio Prado Júnior. Pode cair Florestan Fernandes também, que é bem conhecido, bem falado, mas isso é aula que vem. Aí vai ser uma aula só para ele. Eu vou para a próxima. Lembrava de alguém que defendia a miscigenação, mas já esqueci quem era. É assim mesmo, Valdir. É o Gilberto Freire que defendia a miscigenação. Ele vê ela como coisa muito positiva. Eu vou passar para a próxima. Ó, na sociologia e na literatura, o brasileiro foi, por vezes, tratado como cordial e hospitaleiro. Mas não é isso que acontece nas redes sociais. A democracia racial apregoada por Gilberto Freire passa ao largo do que acontece diariamente nas comunidades virtuais do Brasil. Levantamento inédito realizado pelo projeto Comunica que Muda mostra em números a intolerância do internauta tupiniquim. Entre abril e junho, um algoritmo vasculhou plataformas atrás de mensagens e textos sobre temas sensíveis, como racismo, posicionamento político e homofobia. Foram identificadas 393.284 menções, sendo 84% delas com abordagem negativa de exposição do preconceito e da discriminação. Ao abordar a postura do internauta brasileiro, mapeada por meio de uma pesquisa em plataformas virtuais, o texto minimiza o alcance da comunicação digital, refuta ideias preconcebidas sobre o brasileiro, relativiza responsabilidade sobre a noção de respeito, exemplifica conceitos contidos na literatura e na sociologia, expõe a ineficácia dos estudos para alterar tal comportamento. Galera, essa questão aqui é interpretação. Essa é uma questão basicamente de interpretação. É ler com calma, nem precisa nem saber a teoria. É ler, interpretar e marcar. Aliás, essa questão deve ser até da parte de português do Enem. Ela está mais para interpretação do que para sociologia. O Guilherme já mandou a resposta, mais alguém? Nessa todo mundo acertou. É só interpretação mesmo. Tá refutando ideias pré-concebidas sobre o brasileiro. Qual que é a ideia pré-concebida? Dele ser cordial e hospitaleiro. E também da democracia racial, que era defendida por Gilberto Freire. Ó, a gente pegou então, né? Cordial, homem cordial é do Sérgio Buarque de Holanda, mais a ideia de democracia racial do Gilberto Freire. Para falar que, na verdade, a gente está sendo o oposto disso, né? Tem muita gente disseminando ódio, preconceito e coisas do tipo nas redes sociais. É haters, né, que a galera fala. Enfim, pro próximo. Ah, essa aqui ficou estranha porque eu só consegui achar essa questão num site. Ó, em sociedades de origens tão nitidamente personalistas como a nossa,
é compreensível que os simples vínculos de pessoa a pessoa, independentes e até exclusivos de qualquer tendência para a cooperação autêntica entre os indivíduos, tenham sido quase sempre os mais decisivos. As agregações e relações pessoais, embora por vezes precárias, e de outro lado, as lutas entre facções, entre famílias, entre regionalismos, faziam dela um todo incoerente e amor. O peculiar da vida brasileira parece ter sido, por essa época, uma acentuação singularmente enérgica do afetivo, do irracional, do passional, e uma estagnação, ou antes uma atrofia correspondente das qualidades ordenadoras, disciplinadoras e racionalizadoras. Um traço formador da vida pública brasileira expressa-se, segundo análises do historiador, na rigidez das normas jurídicas, prevalência dos interesses privados, solidez da organização institucional, legitimidade das ações burocráticas, estabilidade das estruturas políticas. Olha só, uma questão, de novo, com um texto difícil de entender, várias palavras difíceis que muita gente não conhece o significado. Para falar só do pensamento do historiador. Quem é o historiador que escreveu aqui, ó? Sérgio Buarque de Holanda, do livro Raízes do Brasil. O que é um traço importante na formação da vida pública brasileira para ele? Vocês até estão respondendo. Estão respondendo certo. Exatamente isso. Ó. Prevalência dos interesses privados. O Sérgio Buarque é o que fala do homem cordial. O Valdir estava confundindo entre os três nomes que a gente citou. O Sérgio Buarque, ele é o que fala do homem cordial. Então, ele vai falar da prevalência dos interesses privados, ou seja, o interesse do homem cordial, do cara que está no poder, e também da política de interesse, da política de privilégio, em que encaixa nepotismo, ou você dar cargos importantes a alguém que é seu amigo. E da sua família também, nepotismo é isso, né? Vamos para, acho que agora é só mais uma, para acabar a aula. Essa aqui ficou com uma configuração muito estranha. No final, eu até achei um outro site que ela estava com a configuração melhor, mas não dava mais tempo. Tive que começar a aula. Ó, agora a gente já fez 3 questões de Gilberto Freire, fez uma do Sérgio Buarque, agora do Caio Prado. Caio Prado Júnior. Ó, para Caio Prado Júnior, a formação brasileira se completaria no momento em que fosse superada a nossa herança de inorganicidade social, o oposto da interligação com objetivos internos, trazidos da colônia. Este momento alto estaria ou esteve no futuro. Se passarmos a Sérgio Buarque de Holanda, encontraremos algo análogo. O país será moderno e estará formado quando superar a sua herança portuguesa, rural e autoritária, quando então teríamos um país democrático. Também aqui o ponto de chegada está mais adiante, na dependência das decisões do presente. Celso Furtado, por seu turno, dirá que a nação não se completa enquanto as alavancas do comando, principalmente do econômico, não passarem para dentro do país. Como para os outros dois, a conclusão do processo encontra-se no futuro, que agora parece remoto. Interessante que nesse texto aqui, esse texto é mais fácil de entender do que os outros, né? É porque não foi nem o Sérgio Buarque, nem o Gilberto Freire, nem o Caio Prado que escreveu. Foi esse cara aí que eu não sei falar o nome dele. Ele está fazendo uma comparação entre alguns sociólogos e as visões que eles tinham do Brasil. Ele falou do Sérgio Prado Júnior, que a formação brasileira se completaria quando fosse superada a nossa herança de inorganicidade social. O que ele está querendo dizer com isso? Superar isso de sermos apenas uma colônia de exploração, de sermos apenas um país explorado por nações mais ricas,
O Sérgio Buarque de Holanda, ele fala que a gente vai prosperar quando a gente superar nossa herança portuguesa, rural e autoritária. O que é isso? Superar o homem cordial, superar essa ideia que a gente viu de interesse privado prevalecendo, da política de favorecimento. Então, para aí a gente chegar num país mais democrático. E esse Celso Furtado, a gente não estudou dele nessa aula, né? Mas interessante que numa questão já está trazendo duas ideias de dois pensadores, talvez a gente esqueceu o que eles falam e chegou nessa questão e falou, opa, consegui lembrar. Que às vezes as questões dão dicas para a gente, né? Então, estou falando de expectativas que alguns estudiosos têm com relação ao futuro do Brasil. Então, ó, acerca das expectativas quanto à formação do Brasil, a sentença que sintetiza os pontos de vista apresentados no texto é: letra A, Brasil, um país que vai para frente. Letra B, Brasil, a eterna esperança. Letra C, Brasil, glória no passado, terra, grandeza no presente. Letra D, Brasil, terra bela, pátria grande. Letra E, Brasil, gigante pela própria natureza. E aí, o que representa a ideia deles na visão de vocês? B? Isso aí, galera, letra B. Brasil é eterna esperança. Todos eles têm esperança que a gente rompa com o passado histórico, rompa com coisas que deram errado no passado para ser um país mais próspero, né? Conseguir avançar enquanto sociedade. Então, é isso a aula de hoje. Vou parar a gravação.